Você já parou para pensar que uma palavra de Jesus poderia levantar os mortos, mas também poderia condenar para sempre uma cidade inteira? Há um lugar em Israel que foi tocado pela presença do próprio Cristo, que viu milagres extraordinários, presenciou sinais que ninguém poderia negar, e ainda assim escolheu rejeitar a mensagem. Então, diante da incredulidade, Jesus pronunciou sobre ela uma maldição. E desde aquele dia, essa cidade nunca mais se levantou. Seu nome foi apagado da história, sua glória transformada em ruínas, e até hoje, milhares de anos depois, ela permanece como um aviso vivo, um lembrete sombrio do que acontece quando o coração humano resiste à verdade. E antes de mergulharmos nesse relato tão perturbador, preciso te pedir uma coisa simples, mas poderosa. Se esse tipo de história faz sentido para você, se você acredita que conhecer as lições ocultas da Bíblia pode abrir seus olhos e transformar sua vida, então já se inscreva aqui no canal e ative as notificações. Assim você não perde nenhum dos próximos conteúdos que vão revelar segredos escondidos nas páginas da Escritura. E aproveita e deixe o like, porque cada gesto seu ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que talvez estejam vivendo o mesmo dilema que Corazim viveu. Imagine caminhar pelas margens do Mar da Galileia numa manhã silenciosa. O sol toca as águas, os pássaros sobrevoam os campos, e entre os vilarejos que cresciam ali existia um lugar chamado Corazim, uma cidade de pedras negras, construída com basalto vulcânico, com ruas movimentadas, mercados cheios de vida e uma sinagoga que ecoava as vozes dos escribas. Os moradores eram testemunhas de algo que nenhuma outra geração presenciaria: o Filho de Deus andando entre eles. Ali, Jesus curava enfermos, expulsava espíritos malignos e libertava pessoas que carregavam dores há décadas. Mas, por mais incrível que pareça, cada milagre era recebido com frieza. Cada palavra era ouvida, mas não obedecida. Os corações estavam fechados. A cidade tinha visto a glória, mas não quis se curvar diante dela. É nesse cenário que se cumpre uma das declarações mais duras já ditas pelos lábios de Cristo. Em Mateus 11:21, Jesus ergue a voz e sentencia: Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito tempo teriam se arrependido em pano de saco e cinza. Essas palavras não eram apenas um desabafo, eram uma condenação profética. E o mais assustador é que, de fato, Tiro e Sidom, cidades conhecidas pela idolatria e pelo pecado, seriam consideradas mais justas no dia do juízo do que Corazim, o lugar que viu a luz, mas escolheu a escuridão. Com o passar do tempo, o destino daquela cidade tomou um rumo impressionante. Corazim começou a declinar. O que antes era um centro de vida se transformou em um vilarejo esquecido. Suas casas foram abandonadas, sua sinagoga caiu em ruínas. E até hoje, se você visitar Israel, encontrará apenas pedras partidas, restos de colunas e silêncio. A profecia de Jesus não foi apenas palavras, ela se cumpriu com precisão assustadora. Nenhuma restauração, nenhum poder humano conseguiu reerguer Corazim. É como se uma sombra pairasse sobre suas pedras, um silêncio que ecoa séculos de rejeição. Mas o que realmente causa arrepios é o paralelo que podemos fazer com os dias de hoje. Quantas vezes não vivemos exatamente o que aconteceu em Corazim? Pessoas que estão diante de oportunidades únicas, que veem milagres, que têm acesso a uma mensagem transformadora, mas que endurecem o coração. Quantos de nós já não escolhemos permanecer cegos diante daquilo que poderia nos libertar? Corazim não foi destruída por guerras grandiosas, mas pela indiferença espiritual. A maior tragédia daquela cidade foi tratar Jesus como comum. E aqui entra uma reflexão poderosa. Não é preciso levantar muros de pedra para que um lugar se torne amaldiçoado. Às vezes basta levantar muros dentro do coração. Corazim nos mostra que a verdadeira ruína começa quando decidimos ignorar a voz de Deus.
Ela não foi apagada pela força de exércitos, mas pelo silêncio de um povo que preferiu fechar os olhos à verdade. Talvez por isso, ao caminhar hoje entre as pedras quebradas de Corazim, muitos turistas e estudiosos sentem uma estranha sensação de vazio, como se aquelas ruínas ainda carregassem a lembrança de um povo que teve tudo, mas perdeu o essencial. E se você reparar, há um detalhe ainda mais intrigante. Jesus não amaldiçoou grandes impérios. Ele não pronunciou maldição sobre Roma ou sobre os poderosos reis de sua época. Ele escolheu pequenas cidades, aparentemente comuns, mas que tiveram o privilégio de sua presença e mesmo assim rejeitaram. Isso nos ensina que a gravidade do juízo não está apenas no tamanho dos pecados, mas na oportunidade que foi dada e rejeitada. Quem teve mais luz será mais cobrado. Corazim não foi esquecida por acaso, mas porque sua história se tornou uma advertência eterna. As ruínas de Corazim ainda estão lá, como cicatrizes abertas no coração da Galileia. Cada pedra caída parece gritar em silêncio: não ignore a voz de Deus. Aquela cidade nunca se recuperou, porque Jesus não apenas a condenou, ele a transformou em um lembrete vivo para todas as gerações. O que aconteceu em Corazim não é apenas um capítulo esquecido da história, mas uma mensagem direta para nós. Não despreze o tempo em que a graça bate à sua porta. Muitos arqueólogos que estudaram Corazim dizem que existe algo estranho no silêncio do lugar. Enquanto em Cafarnaum, cidade vizinha, ainda há vestígios de vida e peregrinos que visitam o local, em Corazim, o que resta é uma sensação de abandono, como se a própria terra rejeitasse a ideia de florescer novamente. Isso reforça a noção de que quando Jesus falou aquelas palavras, ele não apenas descreveu o futuro, mas decretou algo irreversível. E essa é uma das razões pelas quais o local hoje é considerado uma das ruínas mais sombrias da região da Galileia. Curiosamente, alguns relatos antigos mencionam que até mesmo os moradores que sobreviveram ao colapso de Corazim não conseguiram prosperar em outros lugares. Era como se a maldição tivesse marcado não apenas o solo, mas também as gerações. O eco das palavras de Jesus ultrapassou as pedras e atingiu famílias inteiras. Essa ideia faz muitos refletirem. Quando rejeitamos uma oportunidade espiritual, não estamos apenas afetando o presente, mas também o futuro. Nossos filhos, netos e aqueles que virão depois de nós podem herdar as consequências de nossas escolhas. Outro detalhe curioso é que Corazim era conhecida por sua produção de trigo e suas plantações férteis. Os campos eram considerados produtivos e sua terra alimentava muitos ao redor. Porém, após a maldição, relatos mostram que a região nunca mais foi tão próspera. É como se a abundância tivesse secado. A cidade que deveria continuar crescendo se transformou em pó. E isso nos lembra de como bênçãos podem se transformar em deserto quando o coração humano insiste em ignorar a voz de Deus. Em alguns registros rabínicos posteriores, há menções sobre Corazim como um lugar de advertência. Não era citada como exemplo de sabedoria, mas como um aviso. As próprias comunidades religiosas da época evitavam usar o nome da cidade em contextos positivos. Isso mostra como a reputação de um lugar pode mudar para sempre quando suas escolhas caminham contra o que é sagrado. O nome que antes significava vida e prosperidade passou a ser lembrado como sinônimo de rejeição. Ao pensar nisso, é impossível não comparar com situações do mundo atual. Quantas cidades hoje parecem viver algo semelhante? Lugares que tiveram oportunidades, riqueza, cultura, mas que caíram em decadência pela corrupção, pela injustiça e pela rejeição do que é justo. Corazim é mais do que ruína arqueológica. Ela é um espelho que ainda reflete escolhas humanas que continuam sendo feitas todos os dias. Muitos visitantes que passam por Corazim
Dizem que o lugar parece congelado no tempo. As ruínas não são apenas pedras quebradas, mas um cenário que transmite silêncio e peso espiritual. Alguns descrevem até uma sensação de arrepio ao caminhar pelas ruas desertas. É como se aquelas pedras ainda carregassem a memória da sentença de Jesus. E de certa forma carregam, porque cada pedra ali testemunhou a rejeição de um povo diante da maior chance que já tiveram. O mais impressionante é que Corazim não era conhecida por pecados explícitos como Sodoma e Gomorra. Não havia relatos de depravação extrema ou perversão aberta. A maior falha dela foi a indiferença. E essa talvez seja a lição mais dura. Não é preciso um pecado escandaloso para se afastar de Deus. Basta viver na apatia, no tanto faz. Corazim caiu porque tratou o Filho de Deus como comum. E essa atitude foi mais grave do que todos os pecados de cidades que nunca o conheceram. Outra reflexão importante é sobre como Jesus direcionava sua mensagem. Ele não amaldiçoava sem motivo, nem agia com fúria cega. Suas palavras sempre eram medidas, sempre carregavam justiça. Isso nos mostra que a sentença contra Corazim foi fruto de oportunidades desperdiçadas repetidas vezes. O juízo não veio de repente, mas após muito tempo de paciência. Deus sempre avisa antes de agir, e quando finalmente fala, é porque a medida já transbordou. Corazim, Betsaída e até mesmo Cafarnaum receberam palavras duras de Jesus. E isso nos revela algo ainda mais profundo. O privilégio gera responsabilidade. Quanto mais luz recebemos, mais prestaremos contas. Essa lição ecoa até hoje em nossas vidas pessoais. Não podemos dizer que não ouvimos, que não vimos. Se já tivemos contato com a verdade, não temos desculpa. É isso que torna Corazim tão impactante. Ela tinha tudo e escolheu perder tudo. Hoje, ao olhar para as ruínas de Corazim, é como se víssemos não apenas pedras antigas, mas um espelho do que acontece quando rejeitamos o divino. Cada muro quebrado conta a história de um povo que não soube valorizar o que tinha diante dos olhos. E essa talvez seja a mensagem mais assustadora. O que aconteceu com Corazim pode acontecer conosco, se escolhermos seguir pelo mesmo caminho. As pedras caídas são mais do que ruínas. São gritos silenciosos que ecoam até hoje. E agora, eu preciso te perguntar, se Jesus aparecesse hoje em sua vida, se ele colocasse diante de você a chance de mudança, você aceitaria ou faria como Corazim? Você acredita que uma maldição pronunciada por Cristo poderia atravessar os séculos e deixar marcas até hoje? Se essa história te tocou, é porque talvez essa mensagem precisava chegar até você. Então, deixe nos comentários a sua reflexão. Você acha que Corazim foi amaldiçoada para sempre? Ou há algo que podemos aprender e mudar hoje? Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias que vão revelar segredos ocultos da Bíblia que quase ninguém fala. E já deixe o like, porque assim você ajuda essa palavra a alcançar mais vidas que precisam despertar.